Louvado seja Deus, exaltado seja para sempre o teu nome em todas as nações. Bem-vindo a essa live que nós vamos dar continuidade sobre família. Amém, querido? Hoje é o 24º dia, aí nós temos 16 dias para nossa programação. Jejum e oração 40 dias. Por falar nisso, você ainda está fazendo jejum? Porque eu estou fazendo jejum todos os dias. Amém, queridos? A palavra profética dessa semana. A gratidão tem poder para transformar minha família. Vou repetir. A gratidão tem poder para transformar minha família. Nós temos vários exemplos de famílias transformadas. Várias famílias. A prostituta Raabe, ela escondeu os 2 espiões que foram enviados. Os 2 espiões e aí pediu para quando o povo de Israel invadisse Jericó, salvasse ela e a família. Por gratidão, que ela não entregou os 2 espias judeus. O povo de Israel poupou ela e a família. Então o que aconteceu? A família dela foi salva, transformada por causa da gratidão. O povo de Israel não destruiu a família de Raabe. Então essa palavra profética tem procedência. A gratidão tem poder para transformar minha família. Nós temos o exemplo também do Gadareno. Ninguém era salvo naquela província. Todo mundo tinha medo do Gadareno, Janaína. Mas, quando ele teve encontro com Jesus, ele ficou alegre, querendo seguir a Jesus. Jesus não, volte para o seu e diga o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida. E aí, ele foi, Jesus voltou com os seus discípulos. Tempo depois, 2 anos depois, Jesus foi lá, tinha 4.000 pessoas convertidas. Por causa da gratidão. A gratidão, ele obedeceu numa atitude de gratidão, porque o que Jesus fez, libertou ele de legiões de demônios. Jesus deu comando a ele, ele obedeceu por gratidão, e por gratidão a família e um povoado foi transformado. Então essa palavra profética tem procedência. Então segura a tua bênção, tenha atitude de gratidão,
tenha atitude de gratidão com o Todo-Poderoso. Quando você está com atitude de gratidão, você está honrando a Deus. E quem honra a Deus é honrado. Vou repetir. Quem honra a Deus é honrado. Essa noite é mais uma semana. Nessa semana eu vou trabalhar com família. Eu fiz um parênteses do tema que eu vinha trabalhando. O tema era evangelismo. Mas agora eu quero trabalhar com família, que é o mês de maio, mês da família. E essa semana toda teremos uma palavra focalizando família. Hoje eu quero trabalhar com você com o Salmo 128. Salmo 128. Ontem ministrei, Deus supre a necessidade. E foi uma maravilha. Eu cresci com a palavra de ontem. E vou crescer e ficar fortalecido com a palavra de hoje. E creio que você também vai ficar fortalecido. E vai mais adiante, Ivone. Louvado seja Deus da Kiara. Hoje eu quero trabalhar com vocês com o Salmo 128, que tem lições preciosíssimas para a família. Creio que vai trazer refrigério para a família que está em crise. E também trazer rema para quem não está em crise. Para a família que estão preparada para enfrentar a tempestade. Como está lá escrito, parece que é em Mateus 7 ou 11. A casa que está firmada na rocha, que é Cristo Jesus, pode vir o que vier. Pode vir tempestade, vento forte, furacão, terremoto. Ela pode balançar, mas não cai. Mas a casa, Lorena, que está firmada na areia, na filosofia desse mundo, não está firmada em Cristo, Alex, Joilson, essa casa, no primeiro vendaval, vai ao chão, Fabrício. Então, é uma questão de opção. A palavra de Deus está aí para mim, para você, para toda a humanidade. E nós decidimos o que nós queremos. Se queremos uma casa afirmada na rocha, é só apanhar a palavra de Deus, aprender os princípios e praticar. Irmã Margarete. Agora, se você não praticar, você está construindo sua casa na areia. E no primeiro vendaval, ela vai ao chão. Quantas famílias separadas, quantos problemas. São N problemas. Número alarmante de divórcio. Não só no mundo, também no meio do povo evangélico. E às vezes alguns líderes, querendo ajudar, têm atrapalhado família com aconselhamento pessoal e deixa de lado a palavra de Deus. Em vez de aconselhar biblicamente, ele aconselha em cima dos seus achômetros. E isso tem destruído famílias. Então nós vemos situações terríveis no meio do povo do mundo e infelizmente nós estamos vendo no meio do povo de Deus. E aí, por que isso? Porque o povo de Deus
deixaram a fonte de água viva. Alguns deixaram a fonte de água viva. Então o que é que está acontecendo? Estão firmados na filosofia humana, no humanismo. Veja bem, aí diz, não é bem assim. Então ele acha que algumas filosofias, algumas teses psicológicas têm mais valor do que a palavra. E aí vai nesse rumo. Quantas crianças destruídas, porque a maioria dos pais deixaram os princípios bíblicos. Está lá em Provérbio 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar. E a Bíblia tem o roteiro de como ensinar a criança para amanhã ser um cidadão de bem, útil a Deus e à sociedade. Mas não, vai atrás do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que não pode bater na criança. E a palavra de Deus diz, não tire a vara da criança. E agora, muitos irmãos têm optado pelo Estatuto da Criança. E aí, a casa vira de cabeça para baixo. Casa de crente? Mas crente desavisado, desalinhado. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Essa turma toda que preparou o Estatuto da Criança e do Adolescente, 90% ligado à filosofia do PT. Tem o que com a criança? Quer o que com a criança? Então, querido, nós estamos enfrentando uma crise. Algumas famílias estão de pé, outras estão bagaçadas. Terrível. Infelizmente, só em Deus, essas famílias que estão esbagaçadas, destruídas, podem encontrar o porto seguro. Mas não querem Deus. O que é que vai acontecer? De mal a pior. Então, amado, esse Salmo 128 nos traz lições preciosíssimas. E gostaria que você aplicasse ao seu coração. Os ensinos, não deixasse ficar na cabeça que vai embora, mas colocasse no seu coração, criasse raiz. E aí você tem uma vida de sucesso, uma família de sucesso. Eu quero que nessa semana compartilhar alguns princípios bíblicos que creio que vai ajudar a você e a sua família a viver sorrindo em plena crise. O Salmo 128, logo de início, declara que feliz é o homem que teme ao Senhor. A importância da presença de Deus na casa. Através do temor a Ele, respeito a Ele, honra a Ele. Ei, faça uma pesquisa na sua rua depois dessa programação. Veja, procure saber qual foi o tempo que a família parou para agradecer, adorar, louvar a Deus. Você não vai achar 10% da sua rua, porque não estão temendo a Deus. E aí que é o quê? No primeiro vendaval, vai ao chão.
Eu me lembro que eu era adolescente, isso há uns 60 anos atrás, 55 anos atrás, no dia da Páscoa, a família reunida, todo mundo tomando vinho, comendo caruru, fazendo aquela festança. Lá após 3 horas da tarde, o vinho subiu para a cabeça, e aí foi briga para tudo família. Quase umas 30 pessoas, tudo família, tudo parente. De repente um puxou a peixeira, e aí foi várias pessoas feridas. Eles estavam comemorando a Páscoa, não a Páscoa bíblica. Ele estava comemorando a Páscoa do coelhinho. A Páscoa do coelhinho de chocolate, que só traz terror para a família. Aquilo ficou gravado na minha mente, que sempre no período da Páscoa eu me lembro daquele quadro triste. E tem mais, não é igual como é hoje. Naquele tempo, no dia da Páscoa, não tinha música nenhuma, só tem aquela música fúnebre o dia todo, 24 horas. Agora na sexta-feira entrava o pagode, no sábado. O sábado que ele disse de aleluia, entrava o pacote, né? A farra, a cachaçada, mas na sexta-feira era só vinho. A Páscoa do mundo, a Páscoa que não tem nada a ver com uma libertação. Páscoa significa libertação. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a verdadeira Páscoa. Mas não é o nosso assunto, vamos adiante. Tem homens, até evangélico, que me respeita. E tem homem mudando também que me respeita. No bairro daqui da cidade, tinha uma senhora professora, o pai dela também era até político. E o marido estava aprontando, ela disse, eu vou falar com meu pai. E o rapaz fez, pode falar que ele é safado igual a mim? E de um nada assim, ela disse, eu vou falar com o pastor Elias. Ele disse, não faça isso, hein? Se você falar com o pastor Elias, eu vou brigar com você. Olha só. Nem ela, nem ele era crente, nem o pai dela, que era metido na política, era crente, que o próprio genro chamou de safado. E eu, que não tenho nada a ver com a família, fomos de repente de crente. Ela disse, eu vou falar com o pastor Elias. Ele disse, não faça isso. E passados 15 dias, ela me chamou para almoçar, para poder eu dar uma pegada nele. Quando ele levantou, um dia de domingo, levantou às 10h30 e tudo, que ele tomou banho, que foi para tomar um café. Ele disse, não enche a barriga não, que o pastor Elias veio aqui almoçar. Ele falou, quem que vem aqui almoçar? O pastor Elias. Ele disse, não, o pastor Elias vem aqui almoçar. O homem, olha, abriu o gás, se mandou. Agora, preste bem atenção. Esse casal, essas duas pessoas, eram ímpias, mas crente, evangélico. Tem homem que diz barbaridade, Patrícia, a esposa. Se eu não estiver presente. Se eu estiver presente, meu amorzinho, o que é que você quer? Quer um copo de água? Quer um suco? Mas quando eu saio, é todo tipo de coisa que diz a esposa. Sabe o que é isso? Falta de temor a Deus. Eu não estou lá, mas Deus está. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. É aquilo que diz o Salmo 128, verso 1.
Bem-aventurado o homem que teme a Deus. Alô? E não é só o homem não, viu? Tem algumas mulheres, só Jesus. Aqui para nós, crentes, viu? Que bota o marido para ficar pianinho, quietinho. Não, deixa para lá. Isso é falta de temor a Deus. Falta de temor. O pastor não é Deus. O pastor é representante de Deus. O pastor não é onipresente, mas Deus é. Deus está em todo lugar. E Deus está vendo. E vai te recompensar à medida que você está trabalhando com a filha dele, à medida que você está trabalhando com o filho dele, cara. Quem está me entendendo? Então, feliz é o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo, não. Temer ao Senhor é respeitar, é honrar, é adorar. Quando você trata a sua esposa bem, possa ser que ela nem reconheça, mas Deus está reconhecendo, está alegre, porque você está tratando a filha dele bem. E vice-versa. Mulher, quando você trata seu marido bem, Deus se alegra. Quando você não mente, hoje eu estou com enxaqueca, hoje eu estou com dor de cabeça. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Então, Magali, o homem que teme, esse homem aí pode ser homem e mulher, sabe que Deus é onipresente. E aí, honra a Deus, temendo a Deus, respeitando o seu cônjuge. Mas quando isso não acontece, sabe qual é o resultado? Uma família disfuncional. Sabe o que é disfuncional? É uma família que não funciona. Não há respeito de pai para filho, de filho para pai. É o que diz o livro de Malaquias. Para a volta do Senhor, o coração do pai tem de voltar para o coração do filho, o coração do filho para o pai. Porque ia chegar um tempo que a família ia ficar disfuncional. E nós estamos vivendo esse tempo. Paz-me! Estava transitando na Assembleia Legislativa um projeto para que o pai casasse com a filha ou com o filho. Graças a Deus que esse projeto foi jogado embaixo. Ao ponto que a sociedade brasileira ia chegar. Pior do que Sodoma e Gomorra. Então, temer ao Senhor. Desde o princípio, Deus colocou o homem como cabeça. Deus colocou o homem como sacerdote para liderar a família com sabedoria e ciência. Agora, um homem para ter direção, sabedoria, ciência, precisa temer a Deus. Porque o Senhor é o Criador. Foi Ele que fez o manual de vida. Foi Ele que diz, olha, está diante de você a bênção. Está diante de você a maldição. A bênção se me obedecer. E a maldição se me desobedecer. E aí diz mais. Obedeça. Pegue o caminho da bênção, que é o caminho da vida. Mas muita gente não vai. Ele que é o dono, Ele que é o Criador, Ele que fez o manual de cada um. Para cada um de nós obedecer e ter uma vida plena, uma vida abundante,
Nós desprezamos, a maioria despreza, por isso que eu digo nós, despreza a orientação, o aconselhamento do papai, do nosso pai de amor, que já provou que nos ama, para seguir seus próprios caminhos, caminho de morte. Família disfuncional. Cada coisa que nós estamos vendo, a família não está desfrutando da abundância, da graça e do amor de Deus. Então, quando o homem teme ao Senhor, ele é o líder da família. Leva a família a temer ao Senhor. Quando o pai, que é o cabeça, é o sacerdote, teme ao Senhor, os seus filhos, sua esposa o seguem. Dificilmente um homem que é o líder, o sacerdote, teme ao Senhor para sua esposa não temer. Por exemplo, eu tenho quase 2.000 pessoas. Hoje, eu não tenho mais nenhum sacerdote, homem, que a esposa não seja crente. Já tive. Já cheguei a uma época de ter 3 homens crentes, buscando a Deus, e as mulheres não queriam nem saber. Tem uma que foi para Camaçari, eles se mudaram para Camaçari. São 20 anos que eu conheço essa família. O homem é um homem de Deus. Mas a mulher não quer saber de nada. Encontrava ela na festa de micareta, quando eu estava fazendo evangelismo. Aí quando eu ia olhar rapaz, ela botava a cara para cima e dava risada. Estava com as amigas pulando atrás do trio elétrico. E o homem em casa, lendo a palavra, buscando o Senhor. É um verdadeiro servo do Senhor. Um dia ele vai receber a recompensa dele. Vamos para o verso 2. O verso 2. Pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. Vou repetir o verso 2. Pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. Mantenha a sua Bíblia aberta, de vez em quando eu vou ler um versículo. É o Salmo 128. O que quer dizer isso que nós acabamos de ler? Quer dizer que ele vai trabalhar e o trabalho das mãos dele será tremendamente abençoado. Vou repetir. Ele vai sair para trabalhar, indústria, comércio, seja o que for. Como é que diz? Será abençoado, porque onde ele botar a mão é palavra do Altíssimo. Onde ele botar a mão vai prosperar. E ele, se uma pessoa próspera, ele vai ter uma alegria. Mas por que ele vai ser próspero? Porque teme ao Senhor. Então, ele teme, tem uma comunhão íntima com Deus. Estão me entendendo? E nessa comunhão com Deus, ele vai ouvir revelação, vai receber palavra de conhecimento. E tudo que ele fizer vai ser debaixo da orientação do Espírito Santo que habita nele. E aí vai dar tudo certo. Então ele vai sair para trabalhar alegre, feliz, porque já teve o seu momento no seu quarto secreto com o Todo-Poderoso. E agora ele vai sair para trabalhar tranquilamente.
tudo que ele fizer vai prosperar. É o que diz o Salmo 128, verso 2. Pois comerá do trabalho das suas mãos e feliz será. E tudo te irá bem. Diga aleluia. Ele vai ser próspero. Porque a Bíblia diz que quando você teme ao Senhor e que a mão do Senhor está sobre a sua vida, em tudo que você puser a mão, prosperará. Está lá no Salmo 1, verso 3. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cuja o fruto dá na estação própria, as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Diga aleluia. Aí foi a diferença do homem que teme a Deus, da família que teme a Deus, para a família que não teme. A família que não teme fica uma família disfuncional. Quem está me entendendo? O trabalho de um homem desse, que tem intimidade com Deus, deixa de ser aquela coisa enfadonha, cansativa, exaustiva, mas uma coisa com alegria, porque você sabe que está prosperando. Porque na sua casa há temor do Senhor. Posso ouvir um amém? O verso 3 do Salmo 128. Eu tenho de correr, já estou na metade. O verso 3 diz: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Diga glória a Deus. Aqui o salmista está dizendo que o homem que teme ao Senhor, a sua esposa é frutífera. Não é uma mulher estéril. Não só no sentido físico, como também no sentido espiritual. Não é uma pessoa amarga. Não é uma pessoa triste. Não é uma pessoa que sai para o mercado, vai na rua e volta trazendo coisa ruim para dentro de casa. Não, não. Ela é uma árvore frutífera e dá muito fruto. Quando o fruto está bem, todos se alegram. Quando você vai colher um fruto na mangueira, a fruta está limpa, madura. Quando você vai no pé de siriguela, tira aquela fruta limpinha. Todo mundo se alegra quando vai na jaqueira, tira aquela jaca doce como mel. Uma mulher que tem um marido que teme ao Senhor é uma mulher alegre, uma mulher frutífera. Ela não entra na igreja, não fica em casa, pela rua andando com a cara de chuchu. Ela tem um sorriso. Ela lhe vira para qualquer pessoa, ela saúda a pessoa alegre. Porque o marido teme ao Senhor, ela teme ao Senhor, a casa teme ao Senhor, a casa é uma casa de bênção. Alguém está me ouvindo para dizer aleluia, dizer glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Patrícia de Iambupe, glória a Deus. A parte B do verso 3 diz: os teus filhos são como planta de oliveira à roda da sua mesa. Amanhã vou falar a diferença da videira para a oliveira. Os teus filhos são como planta de oliveira. É isso que diz o texto, a parte B do verso 3. Os teus filhos são como planta de oliveira à roda da tua mesa. O filho desse casal que teme ao Senhor, os filhos deles serão como broto de oliveira. Aleluia. Aleluia. Ouça,
Tudo isso é possível quando a cabeça da família teme ao Senhor, que executa seu papel de sacerdote, que ama a esposa, procura amar a esposa como Cristo amou a igreja. Está entendendo, Lucilene? Simone, Jailson. Tudo é possível, como está escrito na Bíblia. Você tem esse resultado, essa recompensa. É só temer ao Senhor. Põe a tua casa em ordem, sacerdote. Quando há temor ao Senhor, há uma promessa. Ouviu, sacerdote? Quando há temor ao Senhor, há uma promessa. A promessa para o sacerdote que teme ao Senhor é de ver os filhos dos teus filhos. Aleluia. É vivenciar uma vida com os netos. Só quem tem neto é que sabe que bênção é neto numa família estruturada, Uma família disfuncional que não tem sacerdote, o homem é o cabeça, não executa o seu papel, não teme ao Senhor, não põe a sua casa em ordem, não há honra para Deus, não há respeito a Deus. Os filhos são uma derrota e os netos pior ainda. A recompensa para o homem que teme a Deus é de ver os filhos dos filhos, ver os netos. Como é importante os netos. Como é importante o neto para os avós. Minha neta, eu deitada, ela brincando, conversando, que gosta de conversar essa turminha, viu? Inventa cada coisa, cada pergunta que eu digo assim, meu Deus do céu, você tem de parar e pensar para responder. Ainda bem que você não acabou de responder, já estou fazendo outra pergunta. E ali brinca com você e tudo. Tá meu filho na sala, jogando dominó com a esposa e mais umas 2 pessoas. E ela no quarto assim, eu deitado na cama, ela brincando, limpando, coçando meus pés. Aí daqui a pouco ela diz, vovô, cara de banana. Meu filho deu um pinote. Epa, para. Ela tá brincando com o avô dela. Tá brincando com o avô dela. Do nada. Tava brincando, conversando, fazendo um bocado de perguntas. Daqui a pouco ela virou vovô, cara de banana. 7 anos. Meu filho veio a todo vapor para pegar minha neta e eu abracei ela. Ela tomou um susto. Tem um livro que foi lançado que alguns pais não gostam. Na casa do vovô pode tudo. Aí ele diz assim, os pais passam a semana toda educando os filhos. Quando chega sábado, domingo, que vai para casa dos avós, vem tudo mal educado. É porque eles brincam tanto. Alegria, nós já estamos aposentados, que os avós geralmente já estão aposentados. Então, quando os netos chegam, é uma alegria, os avós ficam bobando. Aí os netos se aproveitam que criança é criança mesmo. Aí se aproveita e faz bagunça. E os avós deixam uma alegria, a casa está alegre. Só, né? É isso mesmo, Margareta, a pureza da criança. Só não entende isso quem não é avô, quem não é avó. Só não curte isso quem não tem uma família que funciona. Mas quem tem uma família que funciona, os netos é alegria. Inclusive, a psicologia moderna já colocou nos seus currículos um princípio de educação da importância
tem um tema lá, a importância dos avós para os netos. E agora com essa pandemia aí, que afastaram os netos dos avós, está uma crise tanto para os avós quanto para os netos. Eu vou ver se esse final de semana, sexta-feira, eu vou ter um momento com meus netos. E meu filho que fez o transplante de rins, né? Eu vou tentar levar os meninos para ele ver, que já tem quase 4 meses que não vê os filhos, por causa do isolamento. E se ele permitir, que eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho medo desse Covid-19. Eu sou um líder, e um líder tem de andar de máscara, que tem de dar bom exemplo. Mas não é que eu estou com medo. Porque Deus já disse na sua palavra que deu ordem aos seus anjos para me proteger e livrar de todo o mal. Eu seguro o que está escrito na palavra, para mim. Você pode não tomar para você, mas o que está escrito na palavra de Deus é para mim, que eu sou representante dele, eu sou embaixador dele aqui na terra. Então ele já deu ordem aos anjos para me proteger. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Então eu estou tranquilo. Se meu filho concordar e está lá em Salvador, eu vou levar meus netos que estão aqui em Alagoinhas para ele ver. Ele está no isolamento. Já acabou o isolamento do transplante, já venceu os 3 meses. Mas está no isolamento da Covid, porque ele não pode pegar nada por causa do transplante. Então é muito rigoroso. Como ele mora no térreo, aí eu vou levar os meninos, olha pela janela, mata a saudade, brinca, conversa ali pela janela. Meia hora ele vai embora. E eu sei que isso vai fazer um bem para os meus filhos. E vai fazer um bem para os meus netos. Então eu vou propor a ele. Se ele topar, tudo bem. Se ele não topar, eu deixo os meus netos e vou com minha esposa para ver ele. Tá entendendo, Sueli? É uma família que funciona, querido. Tudo é possível se o sacerdote teme ao Senhor. É a presença no lar daquele que criou todas as coisas. É a presença no lar daquele que é o princípio de todas as coisas. Pois Deus é o criador da família, o criador do universo. Por isso que o Salmo 127 e o 128 começam os dois falando. O primeiro, o 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Então, a presença do Senhor. Essa é a realidade que vivemos aí no mundo. Em alguns lares que se diz até que é evangélico. Deus não está presente. É uma tragédia. É uma pandemia. Estou para todos entenderem, a casa que Deus não é bem-vindo. É uma casa que tem morte, é uma casa que tem pânico, é uma casa que tem medo, é uma casa que está em desespero, é uma casa que ninguém entende ninguém. É uma casa em pandemia. Eu quero usar esse termo, que todo mundo está entendendo o que é pandemia. Então, a casa que não tem Deus, Deus não é presente, Deus não é bem-vindo. Ninguém adora a Deus, ninguém tem uma palavra, ninguém faz uma oração, ninguém louva a Deus, ninguém adora. Então, é uma pandemia. E o Salmo 128, o segundo, diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e obedece aos princípios. Coloca a casa em ordem. Todos dependentes, respeita a Deus. Todos dependentes da casa, tanto o sacerdote como sua esposa, seus filhos. Honra a Deus. A casa é um lar de bênção.
Essa casa é conhecida como uma casa de milagre. Casa de milagre. Casa de adoração. Essa casa é uma casa de influência na sua geografia, na sua rua, no seu bairro, Sueli. Geisa. Uma família modelo, pois teme ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está a sua família? Sua família está funcionando? A respeito dos filhos para o pai, do pai para os filhos também tem que ter respeito? É ida e volta? Não é porque ele é o pai, é o sacerdote que vai desrespeitar os filhos. Não. Os filhos são gente. Ele tem de conduzir nos princípios da palavra. E como é que está a sua família? Está funcionando? Ao respeito do esposo para a esposa, da esposa para o esposo? Infelizmente, muitas famílias estão abandonando os princípios bíblicos e estão seguindo o que o demônio está falando. Sabe o que o demônio está falando? Duas coisas. Dois demônios. Um demônio diz, todo mundo faz. Já ouviu falar isso? Algumas mulheres, crianças, jovem, homem, todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Crente dizendo isso, todo mundo faz. E aí a casa fica desalinhada. Quem quiser fazer, faça. Mas eu não vou fazer, eu tenho um princípio. Eu sou representante do Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. E acabou. Então eu tenho de pautar a minha vida de acordo com os princípios da palavra. E você também que está me ouvindo, sacerdote. Quer ver outro demônio que atua também?